Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre as nossas vidas. O texto para a nossa reflexão de hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo 51, do versículo 10 ao versículo 13, que diz o seguinte: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Nós gostaríamos de refletir sobre o seguinte tema: mudando completamente o meu interior. Queridos, o Salmo 51 é um exemplo ideal do que significa mudança de atitude. Seu escritor, o rei Davi, sofre uma grande transformação que merece ser observada com atenção. O Salmo trata da triste faceta da raça humana, o pecado. Foi escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que Davi cometeu o adultério com Betseba. Vamos lembrar da história narrada em 2 de Samuel, capítulo 11. Davi estava em casa no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Na verdade, Davi tinha que estar lá na guerra, com os soldados. Mas não, ele estava em casa. Ele se levantou da cama no meio da tarde e, olhando ao redor, viu a mulher de Urias se banhando e a cobiçou e a chamou para a consumação de um adultério. E o resultado desse encontro gerou uma gravidez, o que levou Davi a tentar esconder o que fizera, dando um jeito de Urias retornar da guerra para deitar-se com a sua esposa. Como ele não conseguiu, finalmente Davi tramou o assassinato de Urias. Urias, pelas mãos dos flecheiros da cidade de Rabá, foi morto. Urias, o heteu, era um dos valentes de Davi. O que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Só depois de todo esse tempo é que o profeta Natã foi falar com o rei Davi, contando-lhe a parábola do homem que tinha apenas uma ovelha de estimação, que foi cozida por um homem rico e cheio de ovelhas. Davi se enfurece contra tal homem rico e afirma que ele deveria morrer. Então Natã aplica a parábola: Tu és o homem. Natã anuncia então as consequências do seu pecado. Olha, Davi, a espada não se apartará da tua casa. Alguém possuirá suas mulheres à vista de todos. O filho que nascerá de Betseba morrerá. É nesse contexto, queridos, de arrependimento, após 9 meses de letargia espiritual, que Davi escreve o Salmo 51, uma das mais belas orações de contrição já proferidas. Ele confessa o seu pecado, clamando ao Senhor por graça e misericórdia. Davi se quebranta completamente diante do Senhor, porque somente o Senhor poderia apagar as transgressões, livrá-lo da culpa e purificá-lo do pecado. Davi reconhece que está sujo e impuro, e por isso ele clama: lava-me completamente, purifica-me do meu pecado. Nos versículos 7 a 9,
O foco é para que Deus purifique e perdoe, enquanto que os versos 10 a 12, os pedidos são para que Deus os santifique. No pensamento hebreu, o coração, ele é o centro do ser humano. É de onde procedem as fontes da vida, diz Provérbios 4, 23. De onde procedem os pecados e é onde acontece a restauração da parte de Deus. É exatamente isso que Davi pede a Deus, que mude o seu coração, que crie nele um coração puro. Queridos, o verbo criar usado aqui no Salmo 51 é o mesmo verbo usado lá, referindo-se à criação em Gênesis capítulo 1, que aponta para o poder de Deus de criar coisas a partir do nada. Então, mais uma vez, Davi admite que não há capacidade nele e não há nada que realmente seja dele que pode ser usado nessa transformação espiritual. Ele depende completamente de Deus. Davi também pede um espírito estável, no lugar de um que oscile entre a vontade de Deus e a vontade da carne. Sabedor de que as suas iniquidades o separam de Deus, Davi pede que Deus não o expulse de sua presença, nem lhe retire o Espírito Santo, lembrando de Saul, que Deus tirou o Espírito Santo dele, por ter Saul se afastado completamente do Senhor. Davi ainda pede que Deus lhe devolva a alegria da salvação e lhe dê um espírito pronto para obedecer, porque ele não queria perder a intimidade com Deus. Davi confessou o seu pecado, suplicou perdão e pediu que Deus mudasse completamente o seu interior para se encaixar dentro da vontade de Deus. No domingo passado, nós fizemos uma reflexão no Salmo 24, 3 a 6, ressaltando sobre a necessidade de quebrantamento constante em nossas vidas, se desejamos viver uma vida cristã fervorosa. Nós não podemos contentar com uma vida espiritual fria e medíocre. Nós devemos anelar por um fervor espiritual. E nós falamos que não há fervor sem passar pelo quebrantamento. E não existe quebrantamento sem conscientização de pecados na vida. Por isso, nós temos sido desafiados a refletir sobre o pecado e suas consequências em nossas vidas. Isso deve nos levar a uma profunda sondagem da alma e do coração. O maior obstáculo para experimentar de Deus um fervor espiritual é a nossa indisposição de humilharmos e confessarmos a nossa desesperada necessidade da misericórdia de Deus na nossa prática de vida. Isso porque, irmãos, fomos programados pela nossa cultura a buscar felicidade, realização, sentimentos de satisfação, autoimagem positiva, autoafirmação e cura para os sentimentos feridos. Não estamos muito interessados em viver uma vida santa, pura, que anela mais a presença de Deus do que qualquer coisa neste mundo. Nós temos vivido um tempo muito difícil, até mesmo para se fazer avaliações. Porque muitos não têm dado a devida importância ao desenvolvimento espiritual da vida. Mesmo diante dessa pandemia que estamos enfrentando, percebemos que os corações não têm sido despertados para temer ao Senhor. Há um comodismo muito grande, há uma indiferença, há uma apatia que tem tomado conta dos corações. E se isso está acontecendo com você, meu querido,
pode ser determinante fazer uma avaliação para a mudança interior. Mudando completamente o meu interior. Eu preciso de mudança. Por quê? Porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. E Jesus Cristo morreu ali na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para me purificar de todo o pecado e me restaurar. Trabalhar a minha vida para que eu possa novamente refletir a imagem e semelhança de Deus. Querido, você foi feito para a comunhão com Deus e o seu coração pode estar satisfeito sem a sua comunhão. Como diz a palavra, como o ferro é atraído pelo ímã, assim a alma em sua miséria anela por Deus. Nós precisamos entender que as verdadeiras mudanças pessoais se iniciam com um olhar criterioso sobre nós mesmos. Quem somos na profundeza do nosso ser? Olha, Deus não está interessado em nossas posses ou no quanto temos de dinheiro, mas Deus está interessado no nosso coração. Como Jesus Cristo disse no Sermão da Montanha, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então nós temos que olhar para Deus com temor e tremor, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso. As pessoas, elas estão tirando Deus do lugar dele em seus corações e colocando as conquistas, os desejos pessoais, os interesses particulares, o sucesso profissional, aquilo que elas podem conseguir com as suas próprias mãos no lugar de Deus, não percebendo que isso é uma isca que Satanás coloca para tirar o povo de Deus do seu propósito, tirando o fracasso e em seu lugar colocando um aparente sucesso. Podemos ser muito usados por Deus para trazer vida à igreja, desde que nós sejamos coerentes, sinceros e fiéis, vivendo de fato como filhos de Deus, refletindo a imagem e semelhança de Deus, porque nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. O salmista entendeu a gravidade de se estar fora da vontade de Deus e aprendeu a necessidade de julgar-se a todo tempo. Isso nos faz ou nos traz um convite a julgarmos a nós também. Que aplicações nós podemos tirar do texto lido? Mudando completamente o meu interior. Querida, a primeira aplicação para a nossa vida é que nós precisamos mudar a intenção do coração. Numa aplicação para os nossos corações, nós somos desafiados a mudar as intenções do coração. Nós vemos pelo Salmo que o coração é determinante. O salmista fala no momento de angústia: cria em mim um coração puro. A palavra criar significa trazer à existência, tornar real. Aqui ele está pedindo a Deus para fazer um novo seu coração, porque ainda não existe um coração puro. Ele sabia que o seu coração precisava de uma intervenção de Deus mais rápida possível. Davi pede para que Deus crie um coração puro nele, porque ele não tem. Esse coração puro vai surgir do nada, porque não existe nada puro dentro de si. Só Deus pode fazer esse milagre. E para mim, queridos, o milagre da mudança do homem é tão grande quanto a criação do mundo. A criação foi do nada e a regeneração do homem é uma transformação do mal para o bem. E só Deus pode mudar o coração do homem. Tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne.
Somente Deus pode transformar o homem integralmente. A regeneração transforma o homem interior para que ele ame a Deus. Por natureza, nós não amamos a Deus, nós o odiamos, mas a regeneração nos faz amá-lo. A regeneração nos leva à santificação. Na verdade, a prova da regeneração é a santificação. E aí eu pergunto, você é regenerado? Você tem um espírito inabalável? Como estão as intenções do seu coração? A pureza? Para mudar o coração é necessário observar as motivações, as intenções e desejos. Somente assim vamos nos submeter a Deus para que Ele opere as mudanças necessárias em nossas vidas. Nós precisamos crer como o salmista que Deus pode criar um coração novo, mediante uma confissão de dependência e necessidade do toque do Senhor. As mudanças profundas no coração refletirão na maneira como vemos as realidades ao nosso redor e nos capacitarão a nos alinharmos à vontade do Senhor e os seus propósitos. A segunda aplicação que tiramos para a nossa vida, mudando completamente o meu interior, é renovar a qualidade da fé. Outra aplicação necessária aos nossos corações, assim como Davi fez, trabalhar o nosso interior para que seja renovada a qualidade de nossa fé. O salmista, assim como nós também, sabe que a fé é princípio importantíssimo. Não podemos ser guiados pelo que vemos. Temos que crer que o Deus do impossível pode fazer e que para Ele não há nada impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o salmista pede a Deus, renova em mim um espírito estável, ou seja, espírito reto, inabalável, que não cede às pressões do mundo. Ele clama para que o Senhor venha renovar aquilo que um dia foi novo e agora está velho, está estragado, deformado. Como está a sua fé? Precisamos avaliar a qualidade da nossa fé para que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Assim como o coração da nossa fé, ela tem que estar segura em Deus, com equilíbrio nos nossos sentimentos, com as emoções estabilizadas e uma fé renovada. Em terceiro lugar, a terceira aplicação é que nós devemos anelar mais pela presença de Deus. Queridos, nós não podemos deixar que as coisas do dia a dia, como trabalho, atividades, venham nos ocupar demais a ponto de deixarmos as sobras para o dono das primícias. Nós temos que nos policiar a cada dia para não deixar que a rotina nos tire da presença do Senhor, como Maria que se ocupou e não importou com a presença de Jesus, enquanto Maria quedava-se aos pés de Jesus. Marta, ela não se ocupou e não se importou com a presença de Jesus. Ela estava preocupada em fazer o alimento para dar para Jesus e não receber o alimento de Jesus, enquanto Maria quedava-se aos pés de Jesus. É preciso sair da rotina, pois uma vida mergulhada nela é um sinal que você pode estar se afastando de Deus. O quanto desejamos a presença de Deus será refletido no quanto realmente o buscamos. O que diz o salmista no Salmo 42:1? Assim como a corça aspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus.
Davi, ele não quer sair da presença do Senhor. E isso é algo maravilhoso demais para ele. Então ele pede ao Senhor: não me repulses da tua presença. Davi pede para que Deus não retire Davi da sua presença. É prazeroso para Davi estar na presença do Senhor e por isso ele roga para que Deus não retire. O Santo Espírito é a unção que Davi tinha recebido para ser o rei de Israel. Davi não quis ser igual a Saul. Ele não quer ser destituído do trono, da presença de Deus. Davi quer liderar o povo de Deus com eficiência, com unção. Então ele roga para que Deus não retire dele o Espírito Santo. Querido, eu pergunto: você tem prazer, alegria de estar na presença do Senhor? Assim como Davi tinha. O prazer dele era tão grande que ele pediu para que Deus não retirasse essa alegria, mas que Deus restituísse a ele a alegria da salvação. E o que tira a alegria do nosso coração, queridos? É o pecado. É o que tinha tirado a alegria do coração de Davi, o pecado. É o pecado quem tira a alegria da salvação, de estarmos em Cristo, de termos prazer em Cristo, de testemunharmos com alegria Cristo. Então eu convido você a cantar como salmista: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão bom e agradável é poder estar na presença do Senhor, desfrutar a comunhão com o Senhor, a intimidade com o Senhor, servir ao Senhor com alegria. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, Senhor dos exércitos. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aleluias! A quarta reflexão para a nossa vida, a quarta aplicação: nós devemos buscar sempre satisfação em Deus. Davi diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Davi se encontrava em profunda tristeza, mas nem por isso ele deixou de reconhecer seus erros. Ele sabia quem ele era e quem era Deus para ele. Você pode viver sem tudo, meu querido, mas nunca sem Deus. Tem que haver no seu interior um prazer em servi-lo. Não ande insatisfeito porque você esperava que Deus fizesse algo em seu favor e ainda não fez. Antes, seja satisfeito por tudo com gratidão e reconhecimento. Deus quer que nós agrademos dele pelo que ele é e não pelo que faz por nós. Nós devemos nos alegrar nele, nos agradar nele todos os dias. Afinal, ele é o Deus da nossa salvação. John Piper, ele disse o seguinte: quando pecamos, é prova que não estamos satisfeitos do nosso Deus. Nós queremos algo mais. E quando buscamos alegria que não seja na salvação, essa outra alegria nos toma a verdadeira alegria, que é estarmos em Cristo. Entendem, irmãos, como Deus é glorificado? Como a sua majestade é revelada no nosso arrependimento? Por isso que Davi disse que coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. O que define a santidade do cristão não é somente a sua capacidade para não pecar, mas também a sua disposição para arrepender-se de todas as vezes que isso acontecer. Porque a sua satisfação está em Deus. O seu prazer está
sempre na presença de Deus, desfrutando da comunhão com o Senhor. E em último lugar, como aplicação para as nossas vidas, nós precisamos ter o coração pronto para servir. É o que diz o versículo 13. Assim como Davi, devemos pedir a Deus: sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Essa obediência vem quando tomamos a decisão de ser primeiramente servos, agindo como servos. Isso não irá trazer peso nem dor, pelo contrário, teremos prazer em servir a Deus, em testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Quando fazemos o que gostamos, somos mais felizes, mas para isso temos que ter disposição em servir. Servir a Deus é a manifestação do seu amor através de nós, afinal servimos a Ele, servindo as pessoas e ao seu reino. Servimos ao Senhor pregando o Evangelho de Jesus Cristo, demonstrando através da nossa vida que desfrutamos da comunhão com o Senhor. E o desejo de Davi era servir ao Senhor e transmitir a outras pessoas que somente Deus deve ser adorado. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Precisamos ter um coração puro, pronto para servir, para mostrar aos que estão à nossa volta quão grande é o amor de Deus. Que mesmo tendo nós rebelado contra Ele, Ele nos deu Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e nos perdoar de todo o pecado. Lá na cruz, Jesus Cristo bradou bem alto: está consumado. A dívida foi paga. Você agora está livre para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor. Então, meu querido, tenha um coração sempre pronto para servir ao Senhor e sirva ao Senhor com alegria. Eu quero concluir perguntando para você: como está o seu coração? Você tem vivido em santidade? Você tem sido um coração puro diante do Senhor? Como está a sua fé? Tem sido uma fé inabalável, crendo no Deus do impossível, presente em todos os combates da vida? A presença de Deus em sua vida é algo prioritário. Você tem valorizado a comunhão com Deus? Você tem desenvolvido diariamente intimidade com Deus? E sua satisfação em Deus, como está? Você tem realmente, diariamente, desfrutado da alegria da salvação? E sua disposição em servir ao Senhor, como está? Você tem um espírito voluntário? Há prazer na adoração, na evangelização, no discipulado, no exercício dos seus dons e talentos? Meu querido, faça uma autoavaliação e veja o seu interior, se está sendo governado pelo Espírito Santo de Deus, se você realmente tem produzido frutos com atitudes que têm mostrado mudança de vida. Que Deus assim nos abençoe e aplique essa palavra ao nosso coração. Pai, que essa palavra pregada possa ser marcante na vida de cada pessoa que a escutou, e que as nossas vidas possam fazer diferença nesse mundo que vivemos, e que em meio a essa pandemia nós possamos ter satisfação em servir ao Senhor e ser instrumento nas tuas mãos para levar consolo e conforto
aos corações, pregando o senhorio de Jesus Cristo. Nós oramos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém.